Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio do nosso podcast Plástica Sem Medo e hoje nós temos uma convidada bem especial. Essa convidada aí vai falar sobre um assunto muito legal na cirurgia plástica, mas que deixa as nossas pacientes bem apreensivas, que são as feridas, né? Aquelas complicações temidas. Então vou apresentar para vocês a doutora Renata Marangon. Obrigada. Doutora Renata, seja bem-vinda Obrigada. ao nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu quero que você se apresente aí para o pessoal te conhecer. Olá a todos, meu nome é Renata, eu sou fisioterapeuta, coisa que a gente não quer que aconteça, complicações em cirurgias plásticas, infelizmente faz parte do processo, né? Mas o importante é que todo mundo tem essa força do profissionalismo e que a gente vai sempre conduzir essa complicação da melhor forma possível, porque o objetivo todo é a cicatrização e o bem-estar de vocês. Legal, Renata. É um assunto muito difícil para algumas pacientes. A gente sabe que ali, a partir daquele momento que se tem uma abertura de pontos, se tem uma ferida ali, a gente já tem que levar em consideração o emocional dessa paciente, né? E uma coisa que eu queria que você tirasse a nossa dúvida. É importante o emocional ali naquela hora desse tratamento das feridas? No que isso pode interferir? A parte emocional, ela influencia desde antes, né? Desde o pré-operatório. É aquilo que eu sempre falo. O paciente ele tem que estar zeradinho, ele tem que estar redondinho, até nessa parte emocional e psicológica. Porque quando aumenta o nível do cortisol, aumenta o nível do estresse, tudo pode gerar uma complicação e esse também é um fator importante. A gente hoje tem artigos científicos de que falam que de 30% a 40% pode ter relação no processo de cicatrização só pela parte emocional do paciente. Olha como isso é importante, né? Por mais que a gente fale ali para a paciente, fique calma, eu sei que é muito difícil. E uma pergunta, eu acho que geral para tudo, é como se trata uma ferida? Muitas vezes a gente pensa que só tem um produtinho milagroso, né? Aquele produtinho laranjinha. Aquela pomadinha, aquele sprayzinho. Mas o que é importante a gente levar em consideração é que assim, a gente tem fases da cicatrização, né? Então, fase de coagulação, fase inflamatória, proliferativa. E se o paciente ele tiver nessa primeira fase inflamatória que não tem comprometimento nenhum, é uma cicatriz cirúrgica, uma ferida cirúrgica, mas sem comprometimento. Ela não abriu, está tudo certo. Então, a gente não é a mesma... É lógico que ela também precisa de tratamento, mas não é a mesma coisa de quando ela abre. Ou quando tem um sofrimento de tecido. Então, tem formas diferentes. Essa de cicatrização por primeira intenção também precisa de cuidados. Mas o cuidado que eu digo não é exagerado. Porque se o médico ele suturou a região e você coloca pomada, você coloca óleo, aquela região ela fica com emoliência, ela fica mais molinha. Então, a chance de não grudar borda com borda e algum lugar ali abrir é grande. Então, o que eu sempre falo nessa primeira fase é manter o ambiente limpo, seco e protegido. Sem ficar inventando demais, sem ficar passando coisa demais. Né? E na fase com que ela já abriu, já houve já vai ter uma necessidade de uma cicatrização por segunda intenção, aí sim a gente tem que fazer um plano de tratamento, avaliação, umidade da ferida, colônia, biofilme, tudo isso tem relação. E lembrando que cada paciente é único. Então, nem sempre as gêmeas que tiveram feridas vão ter os mesmos tratamentos para as duas, né? Nossa, isso é tão importante, porque o que a gente vê, né, de algumas pacientes é que a minha amiga usou essa pomada. E tem muitos grupos hoje em dia, né, de discussões Sim. de temas da cirurgia plástica, de feridas. Porque tem um creme tal, tem um óleo tal. Então, é importante a paciente, né, ouvir de você, que é uma fisioterapeuta especialista em feridas, que, mesmo gêmeas, os tratamentos são diferentes. Então, assim, é importante as nossas pacientes entenderem isso para que elas fiquem mais tranquilas e para que elas não se comparem, né? E não levar isso em consideração de que ouvir o terceiro. Ouvir um profissional e não a opinião da mãe, a opinião da rede social, a própria opinião. Tem que ter realmente um conhecimento, porque é um assunto muito sério, né? É muito sério.
uma complicação é um assunto sério, né? Então, a gente tem que ter um conhecimento mais embasado para poder ajudar o paciente. O nosso objetivo é a aceleração do processo da cicatrização. Porque ferida, ela cicatriza de uma forma ou de outra, mesmo com tratamento errado, porque o corpo está vivo, né? Mas o nosso objetivo é que ela passe por esse momento o mais rápido possível. Né, que passe logo esse momento. Que passe logo. Aproveitando isso que você falou, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu estou falando por nós cirurgiões, em relação ao tratamento de feridas. É um assunto delicado, é um assunto grande, né, que super requer complexo. Muito estudo. E assim, hoje a gente vê várias pessoas tratando as feridas, né? Ah, fulano tá tratando a ferida. Quais são os profissionais hoje, na sua opinião, como fisioterapeuta especialista, né, nessa questão? Quais são os profissionais hoje habilitados para avaliar realmente a ferida, para saber o tratamento dessa ferida? Quem tem regulamentação hoje em conselho regional ou federal são os médicos, os enfermeiros e os fisioterapeutas. São as áreas que têm atuação legal para tratar feridas, né? Então, muita gente às vezes pergunta para mim, em curso que eu dou, mas eu não posso atender, não posso fazer o curso, não posso atender esse paciente. Se não for dessas áreas, não pode, porque a gente precisa da regulamentação do nosso conselho. Eu acho que hoje, cada vez mais é importante a paciente ela procurar, não só como nós cirurgiões, ela procurar ali todos os profissionais em que ela vai fazer os tratamentos, seja numa drenagem, seja no tratamento de feridas, Sim. Né? Ouvir o seu médico e ver se esse outro profissional ele está habilitado, né? Porque um tratamento errado também pode levar tudo a perder, né? E consultar mais sobre esse profissional. Vai na rede social, coloca o nome dele, investiga sobre essa pessoa. E não vai só por indicação, só por o que um outro vai falar. Investiga mais sobre esse profissional, saiba o quanto ele é indicado no mercado, né? Sim. Porque tem de tudo. Eu queria que você falasse pra gente o que é importante ali quando a gente, né, o paciente ali, primeira intenção é quando a gente fechou a ferida, então tá tudo fechadinho, então a gente fala que é uma cicatrização de primeira intenção. A segunda intenção é quando esses pontos abrem. Isso. E aí, como que é essa avaliação, né? Porque ali nós temos ali aquela ferida aberta, tem secreção, tá amarela, tá vermelha. Eu queria que você desse um resumo aí de como que é essa avaliação. A cicatrização por primeira intenção é aquela que o médico fez a incisão, fez tudo o que precisava, suturou e está cicatrizando no tempo normal e fisiológico. Sem comprometimento, sem abrir, sem nada. Essa é a primeira intenção. Segunda intenção é quando abre. Quando teve essa deiscência, teve a abertura das bordas cirúrgicas onde estava a sutura, né? Então, nesse momento, a gente começa a avaliar a umidade da ferida. Que tipo de exudato que ele tem? É um exudato seroso? É um exudato purulento? Ele tem contaminação? Tem proliferação bacteriana? Que a maioria tem, né? Sim. Como que estão as bordas dessa ferida? São bordas enroladas? Como que está esse tecido dentro? Se é um tecido de granulação, que ele está mais saudável. Se é um tecido que tem sofrimento de tecido. Eu não gosto muito de usar a palavra necrose, que eu acho que é uma palavra forte. Pesada. Então, eu falo sofrimento de tecidos. Tem esse tecido desvitalizado. Então, a gente avalia não só lá dentro. A gente não pode olhar só lá dentro da ferida. A gente tem que olhar o leito da ferida, a borda da ferida, a área perilesional. Porque, às vezes, o problema nem está lá dentro. O problema está fora. E se não trata o que está lá fora, a ferida lá dentro não melhora. E a por terceira intenção, que é quando ela também está aberta, contaminada, colonizada, e você trata essa ferida, ela tem que estar saudável o suficiente para o médico ir suturar de novo. Então, isso é terceira intenção. O que acontece muito é que a gente tenta ali no consultório, né? A gente avalia essa ferida, a gente limpa essa ferida, muitas vezes desbridar, que é o limpar a ferida, Isso. E a gente vai lá e ressutura, né? E aí acontece muito daquilo abrir de novo. Exato. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a paciente, doutora, mas abriu de novo, né? Por que isso acontece? Normalmente está relacionado com excesso de umidade, o tipo de exudato, é um exudato mais seroso, mais purulento. Então, existe contaminação, existe colonização, ou às vezes até infecção. Então, se a ferida ela não está o suficiente saudável para suturar, eu sempre falo 50% de chance. Então, pode acontecer de ficar
E ela está bem, saudável o suficiente, mas se ela não tiver, ela tem umidade demais, ela tem colônia demais, ela vai abrir. Entendi. Então tem que ser o momento certo. Tem que de ter ressuturar. aquele momento ideal. É. Uma coisa que acontece muito que a gente percebe é que hoje a gente tem cintas, placas, né, corset, a gente tem vários atributos ali que a paciente tem que usar. E uma coisa que eu observei muito no consultório, a gente conversando com colegas, é que muitas vezes a placa está machucando, o sutiã está vestido de forma errada. Hoje, com o corset, né, por causa do remodelamento costal, a gente tem esse corset ali machucando, principalmente na região das mamas. Sim. Eu queria que você explicasse, né, para as nossas ouvintes, para as nossas pacientes, o que elas têm que ter de atenção. Quando já acontece esse sofrimento de tecido ou já tem a presença de uma ferida, qual que é o que é o principal? É a cicatrização ou é não formar uma fibrose? Então dá para usar um corset, dá para usar uma espuma, uma placa, uma cinta com uma ferida? Porque às vezes ele pega bem embaixo da mama, né? Isso. E a ferida ela tá exatamente ali pressionando. Então o que é o principal agora? Tem que dar valor porque é o mais importante, é a cicatrização. Se, por exemplo, tá usando porque que vamos tentar remodelar esse processo inflamatório para formar menos fibrose, gente, isso é depois. Isso é resolvível depois. A gente tem tratamento para fibrose tardia. Então o principal agora é o quê? É a cicatrização da ferida. Então não dá para associar os dois. Que é a mesma coisa que eu falo do banho. Gente, é tão difícil, né? Você pensar mas não pode molhar no banho. Não pode molhar, porque a água ela não bate e escorre. Ela permeia. Fica. A água entra numa região que não tem a pele íntegra. E além disso, a gente tem bactéria da nossa pele, a gente tem sujeira do nosso cabelo. Então, o paciente ele fica limitado. É lógico que a gente tenta manter o máximo possível da vida normal, mas é uma situação que ele está limitado. Sim. E ele precisa entender isso. Ele né? precisa entender. A gente fala, ferida não molha, é bom. O paciente fica ali revoltado, mas é bom você, que é o especialista em feridas, frisar isso para que a paciente entenda. Uma coisa que eu observo muito assim no nosso pós-operatório é que esses dias atrás, uma irmã de uma paciente falou, eu tô passando álcool. Né? E eu falei, nossa, mas está passando álcool, mas eu não, né? Eu falei que não lembro de eu ter, né, te falado que o álcool poderia. Eu queria que você explicasse a agressão que o álcool faz em uma ferida. Olha, perguntas ótimas. Como eu gosto de falar de ferida, mas essa é uma pergunta ótima, porque é muito comum da gente ver o uso do álcool, o uso da clorexidina, o uso do PVPI, que é o iodo, e esses sabões que a gente encontra em farmácia, em mercado, né, que a gente vê que está escrito que é antisséptico. Todos esses produtos, eles são citotóxicos. Eles são tóxicos para as células. Então, ele agride o fibroblasto, que é um formador de tecido. Então, se o seu tecido ele quer formar, ele quer cicatrizar, e você agride esse tecido, não vai. Atrasa. Hoje a gente tem 2 produtos no mercado, padrão ouro, para limpeza de qualquer ferida, em qualquer estágio que ela esteja. Primeira cicatrização por primeira intenção, segunda, terceira, não importa. Em qualquer umidade que tenha, se ela tem colônia, não importa. Todos servem para esses 2 produtos que a gente tem hoje, que é o PHMB, que é a biguanida, né? E agora, mais recente, o ácido hipocloroso. Tem 1 ano aí no mercado. São 2 produtos fantásticos para qualquer fase de qualquer ferida que tenha. E não é tóxico. Regula o pH, diminui odor numa ferida que possa ter odor, ajuda na inflamação, ajuda na quebra de biofilme, que é uma carapaça que forma para poder, com armazenamento de micro-organismo. Então, é realmente padrão ouro. Eu tô adorando também esse papo de feridas, porque eu acho que vai ser tão esclarecedor para os pacientes. Você falou de biofilme, que é uma coisa que acontece muito. Eu queria que você explicasse o que é o biofilme ali na ferida, aquele amarelinho, ele é bom, ele é ruim, porque a paciente olha aquele ali e já te liga, doutora, eu tô com pus, e aí a gente calma, a gente vai avaliar. Fala um pouquinho disso aí. O biofilme, toda ferida tem. É lógico que umas tem mais, outras tem menos, depende da fase que ela tá. Principalmente relacionado com a umidade, porque a umidade já... O que a bactéria gosta? Um ambiente quentinho e úmido, né? Então, a bactéria, o biofilme, ele forma em 24, 48 horas de novo, mesmo limpando.
né? Ela é uma carapaça como se fosse uma clara de ovo, uma película brilhante que armazena a bactéria. Então, a chance de uma ferida colonizar é muito grande. A gente não pode menosprezar a ferida pequena. A pequena a gente trata tranquilamente, a grande a gente vai dar mais atenção. Isso não tem relação. Às vezes tem ferida grande que ela tá super saudável, tá com pouco biofilme e responde super rápido, num tempo maior. E aquela pequenininha dá um trabalho. Não fecha. Então, o que tem relação é a qualidade mesmo do tecido. Toda ferida que tem umidade, a chance de ter colônia é grande e, consequentemente, biofilme. Tem também as metaloproteases, que é uma enzima que também degrada a matriz extracelular, que é a produção de um tecido novo. Então, sempre a chance de uma ferida ter algum problema, ter algum comprometimento de atraso na cicatrização é grande, principalmente por conta da umidade. A gente sempre, para decidir o que vai usar, a primeira coisa que a gente tem que saber é ver a umidade que está na gaze. E a maioria tem alguma colônia. A maioria. É uma coisa importante. Quando a paciente está ali no pós-operatório, a gente sempre orienta a ficar no local mais fresco. Às vezes, se tiver condições de um ar-condicionado, que fique nesse ar-condicionado. Porque a paciente está de cinta, a paciente está de placa, né? A paciente está com toda aquela roupa ali. E aquilo junto com a sudorese da paciente, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Assim, às vezes a paciente não está com nenhuma ferida aberta e de uma hora para outra o tempo mudou, né? São Paulo, eu também opero em Goiânia, toda hora é um tempo. Aliás, eu acho que o mundo inteiro tá todo diferente. Então, a paciente está ali, ela começa a transpirar. Ela precisa também, né, entender que isso vai influenciar. Sim. Se é uma paciente, eu já tive. E não foi uma só. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar em cima. Por exemplo, só para te dar um exemplo, né? Eu tive uma paciente que ela estava com uma ferida, estava respondendo muito bem no tratamento. A cada troca de curativo, ela estava com uma ferida menor e ela estava muito bem, estava respondendo muito bem. Só que o que acontecia? De manhã, ela trocava o curativo, ia a pé até o metrô, debaixo de sol, chegava no trabalho dela, quando ela ia olhar a gaze ela não estava suja. Por quê? Porque o suor é transparente. Sim. Mas está molhado, mas ela não via sujeira, então ela não trocava. E ficava com aquela gaze com suor, que o suor é ácido. Sim. Prolifera. Então ela chegava voltava para casa, 6 horas da tarde, com aquela gaze da manhã suada. O que aconteceu? Piorou muito, mas muito. De ter que voltar atrás e começar tudo de novo que eu já estava fazendo antes. E isso fez o quê? Atrasou o processo de cicatrização. Então é o que eu sempre falo, coloca uma touca de cabelo e fica com ela o dia inteiro na sua cabeça. Você não vai ver que lá dentro fica tudo abafado? Sim. Eu não sou a favor de feridas com abafamento, com fechamento completo. Porque tem o fator abafamento, tem o fator suor, que a gente não tem controle. E a ferida pode piorar por conta disso. Tem alguns lugares, não sei se só em São Paulo, mas eu sei que em São Paulo tem, que é de protocolo fazer o curativo e ocluir. Maioria dos lugares. E aí, quando você abre, às vezes até escorre exudato purulento. Por quê? Porque estava lá fechado por dias, com suor envolvido. Olha, você sabe que ótimo você falar isso, porque isso é uma briga constante minha. Porque às vezes a paciente vai em um especialista em feridas, e esse especialista em feridas fez aquele fechamento ali, e a gente fala, e às vezes o paciente ele começa até a desconfiar, será que a doutora está certa? Porque a outra especialista em curativos, ela abafou, a doutora está falando que não. Então é importante você que é especialista e trata isso há muitos anos, né, Renata? Tanto que você hoje dá aula, dá curso sobre isso, né? E que bom que temos uma pessoa no mercado que trata isso, que ensina sobre isso, porque é uma área que nós precisamos desse apoio, né, de vocês. Nós, cirurgiões, não podemos estar ali 24 horas com a paciente. Eu brinco que se a paciente que abre um ponto, eu levasse ela para minha casa e ela ficasse ali em casa, ia fechar bem rapidinho. Exato. Mas a gente não consegue isso. Exato. Né? E aí é o que você falou, é muito de ouvir a opinião da amiga, ouvir a opinião da outra, aí vai num profissional. A gente hoje tem, infelizmente, N profissionais, bons, ruins,
E isso influencia muito, né? É bom, então, você falar, né, do suor, é importante, desse cuidado, de não fechar totalmente a ferida. Eu acho que isso é muito importante. A ferida precisa respirar. Então, né? o paciente, ele precisa ouvir também a gente, né? Pra Primeira coisa. confiar. Ele precisa ouvir e não fazer da própria cabeça. Sim. O que ele acha que é o melhor. Ele tem que ouvir o que a gente fala e fazer o que a gente pede, né? Porque às vezes a ferida, ela pode até piorar por não ouvir. Ouve o que a gente fala e faz o que acha. E a gente não sabe, a gente fica lá, não é possível. Não é possível, tá fazendo tudo certinho. O que tá acontecendo aqui? Aí, porque assim, muitas vezes o paciente ele pode operar e não é da nossa cidade. Então, ele vem para um pós-operatório menos, ele precisa participar, o que a gente não gostaria, né? Quanto menos o paciente mexer sem entendimento, pior. Mas às vezes ele precisa. Então, ele tem que fazer direitinho o que a gente está pedindo. Né? Não é só biossegurança para o profissional que está cuidando da ferida. O paciente também precisa dessa biossegurança. Ele tem que mexer com luva. Não é só que a gazezinha de cima, que é lavar a mão e passar o álcool gel. Tem sujeira embaixo da unha. E a ferida, às vezes, pode piorar por conta disso. Justamente. Outra coisa que eu sempre falo, não é porque não pode tomar banho que não vai limpar a região. Tem que limpar, tem bactéria em volta, a ferida pode piorar por conta disso. Eu já tive paciente que a ferida piorou por falta de limpeza em volta, mesmo com curativo com prata, que é um curativo bactericida. Sim. Por falta de limpeza. Então, a biossegurança também é muito importante. E ouvir o que a gente tem para falar. Outra coisa importante que eu sempre digo é o multidisciplinar. É a gente trabalhar junto. Sim. Então, eu tenho pacientes que me acham na internet e falam assim, olha, o meu médico te segue na rede social. Mas por que ele não indicou? Gente, vamos confiar todo mundo junto pelo paciente. Justamente. Né? Então, é o médico, é o fisioterapeuta, é o enfermeiro, é o infectologista, quem mais? O nutricionista. Todo mundo a favor de um paciente que está precisando. Aproveitando essa fala do nutricionista, eu sou uma cirurgiã que opero muito paciente pós-bariátrico. Né? E são pacientes desnutridos, na maioria. Eu opero muita paciente, por exemplo, que vem da Europa. Né? E eu aprendi com elas também que lá na Europa elas não têm acesso ao que nós temos aqui. Que a gente vai na farmácia e compra o que quer de vitamina e toma. Lá na Europa não, né? E eu descobri isso com essas pacientes. Por acaso, a maioria das pacientes que eu operei que moram na Europa, elas são pós-bariátricas. E o que eu observei? Eu não tinha deiscência. E comecei a ter deiscências com essas pacientes pós-bariátricas que moram fora do país. Ou seja, que não tem acesso a vitaminas como nós temos aqui. E aí eu observei que estava tendo essas deiscências e que não fechavam e que levava ali meses, muitas vezes, né? Atrapalhando a volta dessas pacientes. Porque são pacientes que vêm com dias determinados, né, para realizar o seu sonho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte, né, da pós-bariátrica. Por que isso influencia tanto? Por que é tão importante essa nutrição? Essa falta de nutrição do pós-bariátrico, por mais que ele faça a suplementação, sempre tem um déficit, né? Sempre vai ter. Então, tem que estar o paciente que vai fazer cirurgia plástica, seja de bariátrico ou com qualquer predisposição, né? Ele tem que estar redondinho para fazer cirurgia. É o que eu estava falando esses dias com um cirurgião plástico. O falar não é o momento. Vai te deixar com a consciência. Não importa se o da esquina faz. Mas esse médico que falou não, que ele sentiu que não é o momento, ele vai ficar com consciência muito mais tranquila porque ele sabendo que pode dar uma complicação ali. Sim. Por conta do paciente não estar redondinho. Em tudo. Ele tem que estar bem nutricionalmente, ele tem que estar bem emocionalmente, ele tem que estar bem. Porque depois vai dar mais trabalho. É muito mais difícil, né? Principalmente apoio da família, né? Porque a gente percebe também que às vezes a paciente não tem um apoio ali da família, não tem alguém que cuida, né, para auxiliar no curativo, porque a gente sabe que as movimentações abrem pontos, né? Aquela paciente que começa a se ajudar a levantar. Mas não é para ficar engessada, não é isso, né? Ele é um paciente que tem que tentar viver o melhor possível com limitações. Né? Ele tem que passar. O paciente ele tem que entender que a cirurgia plástica não é um procedimento estético, é uma cirurgia. E ele tem que passar por aquela fase, aquele pós-cirúrgico, né?
isso. Porque muitas vezes o procedimento estético, a gente vai na clínica e faz um procedimento estético. Eu sempre brinco com as pacientes que eu falo, a cirurgia é como se você tivesse ali uma cirurgia tripla, uma lipo, um abdômen, né, mama. É como se você tivesse sofrido um acidente, né? O corpo foi todo machucado, então leva-se um tempo para se recuperar. O que a gente vê é que tem muita gente que interpreta, por ser uma cirurgia estética, interpreta como um procedimento estético. E não é. É um procedimento cirúrgico visando a estética, né? Mas que vai passar por toda essa parte de recuperação de uma cirurgia. Sim. Né? Tem 2 produtinhos aí que as pacientes adoram, né? E as pacientes procuram as pessoas que falam que são especialistas em feridas e que adoram usar alginato e a sulfadiazina de prata, né? São os queridinhos aí. Eu queria que você explicasse. E o Dersane. E o Dersane, verdade. E o Dersane. Queria que você explicasse aí esses 3 produtinhos, assim, porque eles são indicados em determinadas fases. Você, como especialista, vai poder discorrer isso aqui pra gente perfeitamente. Então, na verdade, tem até mais. Tem o Dersane, que é um óleo, na verdade, o Dersane é uma marca. Tem o Nebacetin, tem a rifocina, tem a fibra de alginato, que você estava falando, né? Às vezes eu não sei se é em fibra ou é em gel. Com alginato. E a sulfadiazina. E a sulfadiazina. Eu praticamente não uso nenhum deles. Já abandonou. Porque assim, eu atendo em domicílio, né? Então a gente já vai com uma mala. E são produtos que não faz parte. Porque tem coisa melhor. Hoje, a tecnologia de coberturas para feridas, elas avançam assim muito a cada ano. Então hoje, por exemplo, hidrocoloide. Gente, não usa mais isso, não. Já tem coisa muito melhor. É passado. Da época da caverna, isso já era. Então hoje a gente tem coisa muito melhor. Por exemplo, o óleo de girassol, o Dersane que a gente estava falando. Em que fase que você vai usar? Para qual é o mecanismo de ação dele? Ele é um óleo. Então, ele serve para uma ferida que está úmida? Não, ele já é óleo. Ele já vai aumentar a umidade ainda. E não tem nenhum recurso bactericida. Então, quando que eu vou usar? Eu não uso. E você nem passa. Nunca. Em nenhuma fase. Porque se eu vou usar naquela cicatrização por primeira intenção, um óleo em cima dos pontos... Vou deixar aquilo úmido. Vai abrir. Porque a região vai ficar úmida. O hidrogel com alginato. Mesma coisa. O que é o hidrogel? É uma água em forma de gel. Que tem o alginato. O alginato é o quê? É um hemostático. É para parar um sangramento. A ferida está sangrando. Então, por que vai usar alginato? E por que vai usar uma água se a ferida tiver muita umidade? Mesmo que ela não tiver umidade, ele é um hemostático. Então, não tem sentido. Você pode usar um gel com pHMB. Aí sim, ele tem fator bactericida. Sim. O pHMB. Lembra que a gente falou da limpeza? Sim. Aí tudo bem. A fibra de alginato é a mesma coisa. Ela puxa a umidade. É uma fibra que puxa a umidade com o alginato. Mas se associar a prata, porque se a ferida ela tem umidade, toda ferida que tem umidade tem bactéria. Sim. Né? Então, o ideal é associar com um fator bactericida, a prata. A sulfadiazina. Sulfadiazina normalmente usam muito em pacientes queimados. Mas por que eu também não gosto? Porque ele não é uma cobertura, ele é um correlato. Ele é uma pomada. E quando a gente usa a pomada... Eu sou sempre a favor de coberturas, porque, assim, quanto menos a gente mexer na ferida... Por que hoje a gente tem estudos de que as coberturas ficam aí? Tem cobertura que fica 7 dias, tem cobertura que fica 2 semanas. Tem um motivo para isso, né? Quanto menos a gente mexer na ferida, porque toda vez que a gente abre, resfria o ambiente. Sim. E aí diminui a atividade celular. A ferida não trabalha. E para ela voltar essa atividade celular, leva em torno de 3 a 4 horas. Então, você imagina você fazer a troca da pomada de sulfa 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Não faz. Se fizer 3 vezes por dia, ela vai deixar de trabalhar 12 horas, a ferida. 12 horas. Então, é melhor usar uma cobertura que fica lá, você não fica mexendo, do que usar um correlato que você tem que tirar, limpar, mexer, agredir e pôr de novo. Eu acho que a sulfadiazina, como se usa muito em queimados, né? Se trouxe muito, né? Você pegou aquela referência ali do queimado na ferida. Mas mesmo né? assim... Que está desvitalizado. E aí isso
foi-se embora. Mas mesmo assim, hoje a gente tem, no lugar da pomada, a gente tem outros produtos que não fica mexendo, sabe, todo dia. Porque o limpar todo dia, o mexer todo dia, agride. Agride, justamente. Hoje a gente tem coberturas que não fica mexendo todo dia, e para ferida isso é bom. Aproveitando lá do vácuo, né? A gente acaba usando muitas vezes, né, o Curativa Vácuo. Eu não uso tanto Curativa Vácuo. Como eu te falei, eu gosto ali de estar vendo a ferida, estar vendo a evolução dessa ferida. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Curativa Vácuo. Olha, eu acho o Curativa Vácuo fantástico. É que ele é muito caro. Então, se o paciente ele não tem convênio, é um recurso muito caro. Mas para feridas cavitárias, eu acho que ele acelera o processo, porque ele fica fazendo o vácuo por dias, né? Essa pressão negativa, ela faz mais tecido de granulação, ela puxa a umidade, a ferida ela fica ocluída. E isso diminui a possibilidade de micro-organismo entrar. Sim. Então, ela acelera o processo. Eu gosto. Mas é aquela história, também tem que ter indicação. Tem médicos hoje usando a terapia de pressão negativa sem reservatório, porque a ferida não tem umidade. É mais só... Eles fazem a sutura e colocam por cima, Sim. que são os portáteis. Né? Só para diminuir a área de tensão da região. Se é certeza que não vai dar problema, não sei. Mas é um recurso a mais. Na verdade, pode dar do mesmo jeito. Mas é um recurso a mais para tentar diminuir a área de tensão fazendo essa pressão negativa aí por uns 3 dias. O que a gente mais vê realmente é a terapia de pressão negativa quando tem alguma complicação. Quando tem uma cavidade, né? Quando tem cavidade, aí a gente parte para esse curativo. Mas muitas pessoas, muitas. No Renata, eu não tenho condições. É um recurso muito caro, não tenho condições. Então, vamos na raça. Vamos ali, o dia a dia. Porque é possível, né, Renata? Tem médico que está fazendo, que é um recurso muito interessante também, que é uma sutura elástica. Isso é só médico, né? Isso não é físio, não é enfermeiro, isso é médico. A gente usa as liguinhas ali. Usa as liguinhas. E ajuda muito na diminuição de áreas de tensão e formação de tecido de granulação. É sempre um conjunto, né, Renata? Ali o médico junto com vocês. Sempre, né? sempre. Porque tem que caminhar junto, né? O que eu percebo muito é que, assim, a paciente, ela foi num determinado profissional. Esse profissional não entra em contato com o médico, né? Esse profissional parece que ele não sei o que acontece. Parece que tem uma barreira ali e ele acaba não falando com o cirurgião dessa paciente, não se tem essa troca, né, essa conversa, e muitas vezes se batem de frente, né? Eu posso contar aqui N casos em que eu descobri depois que a paciente estava indo no profissional tal, que estava usando tal produto, como a sulfadiazina, como a alginato, que não era para ter sido usado, né? Porque a gente tem essa barreira. Por que isso acontece, né? Então, 95% dos meus pacientes, não é o que eu gostaria, mas é a minha realidade. 95% dos meus pacientes são pacientes que me procuram na internet porque o médico abandonou. O médico, mas não é a realidade normal, mas é a minha, né? Sim. O ideal é que ele ouça o médico dele, que ele procure o médico dele, que ele não faça por fora, né? E se fizer, que conversem os dois profissionais, o médico e quem vai ajudar. Não pode um atrapalhar o trabalho do outro. Parece que vira uma competição. E é porque quem é o prejudicial, quem é o prejudicado nessa situação é o paciente. E você sabe que aproveitando, que acontece muito isso, não só em feridas, mas no pós-operatório geral, o que a gente tem é que ali as profissionais muitas vezes tomam condutas médicas, né? Passam por cima do médico e aí vira aquela coisa, né? E o paciente está ali no meio, gente. O paciente, ele muitas vezes, ele fica perdido, ele não sabe em quem acredita, né? Parece que se perdeu muito o respeito. E é o que você falou no começo, né? A gente precisa procurar profissionais regulamentados. Isso não é só você pesquisar ali o seu cirurgião plástico, mas você pesquisar o local que você faz o seu pós, pesquisar o profissional que está tratando a sua ferida, porque muitas vezes a gente está lidando com pessoas que não têm preparo nenhum. O que eu sempre digo é assim, se um paciente vem me procurar, antes do paciente ser meu paciente, ele é paciente do médico. Então, quem é responsável
quem fez a cirurgia é o médico do paciente, né? Agora, se o médico ele não tá mais dando assistência, eu assumo. Se não, é conversar com o médico e a gente chegar num melhor para esse paciente. E não pode um atrapalhar o trabalho do outro. O objetivo é o junto, é o multidisciplinar, é em favor do paciente. Renata, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do seu curso. Eu achei bem legal. Confesso que eu não conhecia, né? Não te conhecia, não conhecia esse curso, que eu acho que eu dei uma olhada, é um curso bem enriquecedor. Eu queria que você contasse um pouquinho aí como que surgiu essa ideia, há quanto tempo tem esse curso, há quanto tempo você, né, deixou o resto da fisioterapia para se especializar ali em feridas. É verdade. Eu me formei em 2002 e eu trabalhei com pós-operatório normal. Gente, olha, eu trabalhei esses 15 anos com 2 médicos de São Paulo. Segui com eles até eu entrar na ferida, né? Eu nunca tinha visto nenhuma. Nada. Então eu não sabia nada. Por quê? Porque não era minha rotina. Não tinha complicação, né? E aí quando entrou essa história de Instagram, começou a pessoas me mandarem mensagem. O que eu faço aqui? Não sei nada. E aí eu me interessei em querer ajudar, né? E hoje cresceu tanto. Mas é que também cresceu muito o número de cirurgias, né? Consequentemente, acaba vindo mais complicação, né? E hoje eu não trabalho mais com essa parte do pós-operatório normal. Hoje só com ferida, para ver como a demanda cresceu, né? E aí as pessoas, eu começava a postar no Instagram, as pessoas, Renata, você tem que fazer um curso, tem que falar sobre o assunto. Eu vou pensar. E nessa história, ficou anos, né? Até que eu desenvolvi, minha próxima turma vai ser em Porto Alegre, vai ser, acho que a 24ª turma. Caramba. Em 3 anos aí. Né? Eu já estou com mais de 500 alunos. Sempre tem médico, sempre tem junto, que eu acho o máximo. Né? Da gente, é aquela história do multidisciplinar, todo mundo junto. Né? Sim, todo mundo acrescenta, né? Eu acho que o médico, o fisioterapeuta, o enfermeiro... Todo mundo. É importante essa troca de experiência, essa troca, né, de conteúdo ali, para que a gente possa, no final, oferecer o melhor para o paciente, né? Esse é o objetivo. E você roda o Brasil inteiro. Roda o Brasil inteiro. Não, antes eu dava só em São Paulo, né? Sim. Aí eu sentia a necessidade de sair. Aí eu dou entre 1, 2 cursos por mês fora. Então tá na correria. E hoje você não tem nenhum médico assim que você trabalha para ele, nenhum cirurgião, você... Não, porque como eu não trabalho mais com o pós, então ele não tem mais como alguém me indicar para eu fazer o pós, porque eu já não faço, né? Na verdade, eu tenho o contrário. Eu tenho um médico para quem eu preciso dele. De São Paulo, o Dr. Rogério Mendes, que é assim... Sabe aquela pessoa que é por dentro do saquinho de veludo e guardar na bolsa? Sei. É esse tipo. Ele é, assim... espetacular, super conhecedor de feridas complexas, e é o que eu preciso para os meus pacientes. Então, quando foge do que eu posso fazer, já é acima do meu conhecimento, da minha área de atuação, é ele que me salva. Que legal você ter, assim, né, esse reconhecimento. É tão importante a gente poder reconhecer as pessoas que nos ajudaram na nossa caminhada aí. Renata, eu queria te agradecer pela participação. Eu acho que foi muito enriquecedor. É um tema que as pacientes elas precisam, né, ter um pouco mais de informação. Né? Esse podcast ele está aqui para levar informação. Não é à toa que é Plástica Sem Medo, é para não ter medo mesmo. Mais uma informação que é importantíssima, aquilo que isso me fez lembrar. Quando os pacientes tiverem alguma complicação, tiver uma ferida, não importa se é pequena, não importa se é grande, procura ajuda. Não tenta sozinho. Ela pode ficar pior. E o pior vai demorar mais. O custo é maior. O custo, o tempo, tudo fica maior. Tudo. Lembrei de uma coisa aqui. Sobre câmara hiperbárica e ozônio. Veio na minha cabeça aqui, eu gosto muito dos 2 tratamentos. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho. Você usa muito? Você indica? Como que funciona? Eu gosto muito os 4 principais recursos que eu sou a favor, que eu tenho conhecimento e acho que ajuda demais, é a microcorrente, o laser, o ozônio e a hiperbárica. Qual é a diferença, por exemplo, do ozônio e da hiperbárica? Você entra numa câmara, fica respirando lá oxigênio 1h30, 2 horas, né? Um oxigênio puro,
para oxigenar todas as células, né? Então ele vai percorrer o corpo inteiro, em todas as partes, e uma parte vai para lá também, para a região que precisa. O ozônio já é direto no local. Ou também tem forma sistêmica, mas você pode colocar direto no local. O que eu sou a favor é, se puder, usa todos os recursos, principalmente na fase de sofrimento de tecido. Aquela área que está isquêmica, usa tudo. Não deixa de usar um dos recursos. Usa tudo, porque a gente tem que tentar salvar o máximo possível. E tem casos que a gente consegue salvar completamente. Sim. Mas tem casos que não. Não é porque não é um bom profissional, porque o recurso não foi suficiente. Isso tem relação com a profundidade da isquemia. E às vezes ela estava tão profunda que a gente, mesmo tentando, o médico deu vasodilatador sistêmico, usou o DMSO, que é vasodilatador tópico, mesmo assim pode acontecer. Mas a gente tem que tentar de tudo. E hoje nós temos muitas tecnologias, né, Renata? A gente tem, como se diz, todo ano surge uma tecnologia nova, né? Eu acho que a tecnologia, tanto para pomadas, feridas e tudo, mas na cirurgia plástica a gente tem muita tecnologia e eu sempre brinco, tecnologia é igual a calor. Sim. Né? Toda tecnologia, ela vai estar ligada com o aumento do calor. Tá, e outra coisa que é importante, você falou do calor, me fez lembrar. A termografia, ela faz muita relação com a cirurgia plástica. Então, lá dentro do ambiente cirúrgico, ela é importante para já saber se tiver alguma coisa, já vai entrar com vasodilatador, não vai colocar taping no transoperatório, porque a gente já sabe que é uma área que pode causar algum sofrimento e ela está coberta. Então, a termografia ela também é um recurso que faz parte hoje da cirurgia plástica, né? Nós temos aí esses cinco tópicos importantes, né? Mais a termografia. Renata, não sei nem como te agradecer, estou muito feliz com a sua participação. Obrigada. Feliz em te conhecer. Obrigada. Dizer para você que eu dei uma lida na sua história. Eu vi um pouquinho sobre você, fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Acho que as pacientes vão ficar aí felizes de ter a sua participação aqui. Eu acho que você contribuiu muito. Te convidar para voltar. Obrigada. Né? Eu acho que é um tema que vai cada vez mais evoluindo, vão surgindo coisas novas. Então, quero dizer para você que as portas vão estar abertas aqui para você vir aqui. Eu quero que você deixe seu Instagram, seu telefone, as datas aí dos 2 próximos cursos, cidades, para quem tiver a oportunidade de poder aprender aí com você. O meu Instagram é cirurgia plástica e pós-operatório. Lá a gente tem informação de cursos, o que a gente tem. A gente já está no final do ano, né? Já, de setembro, outubro, novembro. Aí dezembro eu já não dou, porque... Correria. Todo ano a gente dá aí uma média de 10, 12 cursos no ano, né? Então, e o que precisar de nós duas... Estamos à disposição, né? Principalmente os seus seguidores, os seus pacientes. Se precisar, eu também estou à disposição para o que você precisar. Obrigada, Renata. Obrigada eu. Pessoal, a gente encerra mais um episódio do Plástica Sem Medo. Continue nos acompanhando. Foi? Tem musiquinha o seu? Tem.